Estamos na nossa segunda aula de Bibliologia 2. Paramos na página de número 5. Nós terminamos a página número 5 e vamos já à página número 6. Nós vamos fazer uma oração para iniciar a nossa aula e dar continuidade ao nosso estudo nessa noite. Feche os seus olhos, se você puder, e vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno, santo é o teu nome, ó Deus. Nós te agradecemos por mais um dia, ó Pai, que nós vencemos a tua presença. Mais um dia de aula, Pai, que nós podemos nos assentar e estudar a Tua palavra. Deus, que o Teu Espírito Santo nos conduza mais uma vez, dirija os nossos passos, ilumine a nossa mente, ó Pai, para compreender o que aqui foi ensinado, que seja o Teu Espírito Santo, ó Pai, que esteja dirigindo as nossas vidas, prepara nossos corações para receber a Tua palavra. Deus, que venha trazer edificação, que possamos aprender, ó Pai, para poder ensinar. E, acima de tudo, ó Pai, que a Tua palavra seja verdade neste lugar. Que o Senhor possa vir me capacitar a ensinar os Teus servos e preparar os corações para aprender. E que tudo que for abordado aqui seja o Senhor direcionando nossas vidas, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós paramos na página de número 6. Estudamos até a 5 e ficamos de iniciar na página número 6. Aqui na página número 6 da apostila, ela fala sobre a Bíblia e a inspiração. Nós falamos um pouco a respeito da revelação, da autoridade da Bíblia, porque a Bíblia, ela, na parte da bibliologia, sempre ela é classificada como inspiração, revelação e iluminação. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito da inspiração. Chega a ser até um pouco engraçado, é um assunto um pouco, às vezes, difícil de falar nas igrejas, quando se toca em determinado assunto em relação à inspiração, devido à falta de compreensão dessa palavra em relação a questões teológicas. O povo se irrita, cria polêmica nos estudos bíblicos, e às vezes chama o pastor, quem quer que seja, que está ministrando, de pessoa não pentecostal, ou carnudo, ou incrédulo, e coisas desses nomes. Eu mesmo já passei por isso uma vez, tentando explicar qual a diferença de revelação, inspiração e iluminação, e tive um problema muito grande na escola bíblica, para que pudesse chegarmos a uma conclusão de que somente a Bíblia é inspirada. Não há inspiração para mais nada, a não ser pela Bíblia. Então, aqui, irmão, primeiro, aqui no ponto número 4, fala assim: como definir a inspiração bíblica? É uma pergunta que o pastor nos faz. Aí ele mostra que, fala, certamente essa expressão que precisamos tomar cuidado ao usá-la, como eu já disse, pois corremos o risco de expressá-la incorreta devido à nossa falta de conhecimento sobre o verdadeiro sentido. Então, devido à falta de conhecimento de muitas pessoas em relação ao que é inspiração, eles acabam falando coisas que não competem ao que é inspiração e acabam criando polêmicas na igreja, criando certos tipos de problema por achar que todas as coisas são inspiradas. Eu acredito que todos aqui já ouviram falar alguém dizer assim: esse hino é inspirado, essa mensagem é uma mensagem inspirada por Deus. Bom, não existe mensagem inspirada, não existe hino inspirado, nem um hino inspirado, nem do cantor cristão, nem da harpa cristã. Os hinos, eles foram iluminados, porque uma inspiração como a Bíblia, ela não contém erro. Nós falamos na aula passada da inerrância da Bíblia. Ela não contém erro, ela pode conter teólogos com uma interpretação incorreta e uma dificuldade de interpretação, como nós vamos ver mais para frente nessa apostila, que o pastor mostra algumas aparentes contradições da Bíblia, que quando você observa o texto dentro do seu contexto e dentro da sua cultura da época, você vai conseguir interpretar o texto da maneira correta. Então, a Bíblia não tem erro. Agora, os hinos, por exemplo, existe hino na harpa que tem erro. A harpa cristã, nós assembleamos, adotamos a harpa cristã. Então, existe hinos na harpa cristã que contém erro teológico. E como nós passamos umas aulas para trás com o pastor Luiz Prestes,
até houve alguns comentários de determinados tipos de hino. Eu não quero citar nome de cantores nem nada, porque eu entendo que eu louvo a Deus pela vida dos cantores que nós temos, como que louvam o nome do Senhor. São pessoas falhas que, às vezes, compõem um hino que ele contém uma teologia um pouco errada. Mas existe, infelizmente, no meio dos cantores, as pessoas que dizem que os seus hinos são inspirados, enquanto, na verdade, não são. Porque inspiração é o assopro de Deus dentro do homem. Então, somente a Bíblia foi inspirada. Deus ele não ditou palavras por palavras. Deus ele fez com que... Deixa eu colocar um... Quem não muda aqui, porque está fazendo eco. Então, Deus ele não ditou palavras por palavra para os escritores bíblicos. Isso aí eu creio que os irmãos estão cientes disso. Deus ele inspirou os escritores bíblicos a escrever. E eles escreveram dentro do conhecimento que eles tinham, de acordo com a inspiração do Espírito Santo. Por exemplo, eu particularmente acredito que isso aconteceu e não deixou de ser inspirado. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, que na verdade não é ele que escreve, ele dita a carta e quem escreve é Técio, e no capítulo 16, versículo 22, Técio fala assim: eu que escrevo essa carta também vos saúdo. Possivelmente Paulo, quando ele estava falando todo o nome das pessoas que ele estava saudando na igreja de Roma, ele deve ter dito para Técio: dá uma saudação aí também. E não deixou de ser inspirado, os irmãos estão entendendo? Então, o que eu quero dizer é que inspiração é o assopro divino dentro do homem. É o Deus comunicando os seus desígnios para o homem, para que o homem pudesse colocar em um papel, na época em pedras cobertas de cera, em couros de animais, até que veio o papiro. E dessa maneira, Deus ele inspirou o homem a deixar-nos esse relato. Agora, quando nós entramos no campo das pessoas dizer que eles são que tem uma mensagem inspirada, isso foge do campo teológico bíblico, porque a mensagem ela é iluminada. Deus ilumina-nos a compreender as revelações deles inspiradas na Escritura, para que nós venhamos ao conhecimento de Deus. Então, de forma alguma, você ou qualquer pregador ou cantor, ele é inspirado por Deus. Ele recebeu uma iluminação. Alguns tiram da Escritura uma canção e ali ele compõe através de uma iluminação, que ele compreendeu o conteúdo teológico da Bíblia, e não que ele foi inspirado a compor um hino, porque a única coisa inspirada é a Bíblia, e somente os escritores bíblicos recebeu essa inspiração. Se existe hino inspirado, são os salmos, mas nenhum é inspirado, Não, somente os salmos. Sim? eu acho que a questão é mais do português mesmo. Sim, existe sim uma dificuldade na língua portuguesa, porque, infelizmente, nós crentes, nós brasileiros, vou falar assim, e crentes pentecostais, nós ouvimos determinadas palavras e temos a capacidade de transmiti-las sem saber o significado dessa palavra. Infelizmente, é assim. E ocorrem no meio do povo pentecostais muitos jargões, e esses jargões eles espalham com uma facilidade muito grande. Quando a pessoa está pregando e ele fala alguma palavra tipo assim, inspirado, ou coisa tal dessa forma, as pessoas ouvem aquilo ali e vai passando para frente, vai transmitindo como que se fosse parte de uma pregação que edificaria. Então, eles vão comunicando aquilo ali, repetindo aquilo que eles ouviram em uma pregação. Então, infelizmente, as pessoas, por falta de conhecimento, falam. Mas existe pessoas, eu estou dizendo que existe pessoas que participaram de uma escola bíblica que eu estava dando, que quando eu disse que não há inspiração fora da Bíblia, eu não apanhei porque todo mundo era cristão, mas a pessoa não concordou e quis falar que não, que existe sim hinos inspirados e tal coisa. Eu disse que não, biblicamente e teologicamente não. Não existe inspiração divina em hino, a não ser os hinos bíblicos, os salmos, mas hinos dos cantores de hoje, de forma alguma. A inspiração acabou com João, e ali nunca mais houve inspiração divina e tampouco revelação complementar da Bíblia. Então, inspiração é isso, é o sopro de Deus. O pastor legal aqui, ó. A palavra inspiração é derivada da palavra grega telpneuston, que quer dizer
tel, Deus, pneus, vento, ou sopro, ou espírito. Então, seria o sopro de Deus dentro do homem. Isso é inspiração. Então, a Bíblia ela foi colocada dentro do homem através, como podemos dizer, do sopro de Deus. Deus inspirou os homens a escrever a palavra dele. Então, por isso ela não contém erro. Por isso ela é perfeita. Por isso ela consegue penetrar dentro de nós e falar no nosso interior. Ela consegue, como o próprio apóstolo Paulo fala, ou melhor, o escritor os Hebreus fala que ela entra na divisão da alma e do espírito. Se você observar, irmão, alma e espírito não tem divisão, mas a palavra de Deus, ela penetra, se for possível, até na divisão da alma e do espírito. E ainda fala entre juntas e medulas, que também não existe espaço entre isso, e ela consegue penetrar, mostrando quão poderosa é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala que ela é totalmente inspirada. O escritor aos Hebreus fala que ela é viva e eficaz. Viva quer dizer que ela produz vida. E eficaz é que ela tem capacidade de poder. Isso é eficaz. Então, a palavra de Deus, ela é o poder para transformar, ela é o poder que muda a vida. O profeta Jeremias fala que ela é a marreta que esmiuça a pedra. Isso implica que não há coração tão duro que a palavra de Deus não possa penetrar e mudá-la. Então, somente uma palavra inspirada por Deus poderia fazer isso. Então, se você for olhar, é claro que um hino fala ao coração de uma pessoa, mas a maioria das pessoas, irmãos, que ouvem um hino, elas são levadas pela melodia. Você pode reparar que nós, brasileiros, temos essa dificuldade concernente à música. Eu estou falando tanto da música gospel no mundo cristão, como a música secular. Temos a dificuldade de observar a letra, somos levados pela melodia, pelos ritmos e os toques bonitos das músicas, quando, na verdade, nós não observamos a letra. E devido a esse fato de não se observar a letra, há muitos erros teológicos em hinos que as pessoas deixam passar despercebido. Com vida dos personagens bíblicos, o próprio erro teológico que contradiz a Bíblia, ou que falta reverência com o eterno de Israel, que o próprio povo tinha temor de falar o nome de Deus. Nós vemos Você, né? gente que chama Deus de você, como se eles fossem assim com Deus. Ele chama Deus de você. Abraão, que a Bíblia fala que era amigo de Deus, chamava Deus de El Elyon, chamava Deus de o Eterno, o Altíssimo. Aí vai um cristão aí hoje chamando Deus de você, achando que ele é muito amigo de Deus e que ele pode se referir a Deus assim. Então, além desses erros teológicos, nós vemos erros grosseiros em alguns hinos. Então, o que eu quero dizer é que não há hino inspirado, e tampouco mensagem. Muito que o pregador, irmão, discorre toda a área da oratória, retórica, ele obedece todos os pontos da homilética, a sua interpretação bíblica dentro dos padrões hermenêuticos, mesmo assim ele só foi iluminado, e os demais são recurso teológico. Ele não recebeu inspiração divina para pregar, ele falou iluminado pelo Espírito de Deus através da palavra que é inspirada, por isso falou nossos corações. Não que ele fosse inspirado naquele momento, ele é iluminado. Todos os homens dessa terra hoje que fazem uso da palavra de Deus, eles são iluminados e não inspirados. Então, nós devemos guardar isso para não confundir isso mais. É claro que você não precisa de debater com ninguém na igreja quando você ouvir alguém falar que é inspirado. Amém, deixa ele pensar que é. Ou ele simplesmente, como diz nosso irmão José, é a falta do conhecimento da palavra, às vezes faz ele pensar assim. Mas não temos necessidade de discussões e simplesmente deixar claro que você sabe que inspiração é somente a palavra de Deus. Fala aqui, ó, definição. Inspiração é o processo pelo qual Deus assegurou um registro original inerrante, infalível de sua revelação através da ação controladora do Espírito Santo sobre os escritores humanos, no pleno uso de suas personalidades. Como eu já disse, Deus usou cada um devido da maneira que ele era. Se você observar, nós temos homens com uma linguagem extraordinária, como o profeta Abacuque, que escreveu numa linguagem muito boa, e temos homens como Amós. Se você observar Amós, ele escreve o seu livro e Deus mostra a ele coisas através daquilo que ele conhecia, plantações, a maneira que ele trabalhava. Deus não usou ele com uma linguagem de prata como usou Abacuque, porque a cultura de Amós era diferente da de Abacuque. Então, nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele escrevendo para os gregos de Coríntios, ele escreve numa linguagem simples.
Porém, quando ele foi debater o início de uma heresia que estava surgindo em Colosso, ele escreve numa linguagem mais extraordinária. Se você observar o grego escrito na carta de Colossenses, é um grego muito clássico que o apóstolo Paulo escreveu. Pedro, por alguma razão, escreve a sua primeira carta, não sabe. Na verdade, eu creio que não foi Pedro que escreveu, não que seja impossível o Espírito de Deus tivesse inspirado Pedro e capacitado ele a escrever com um grego tão bem escrito como foi, um grego tão clássico, mas como Pedro faz menção de Silas, que é o mesmo Silvano, na sua carta, é bem possível que Silvano escreveu a primeira carta de Pedro, por isso ela tem um grego muito apurado. Agora, Deus, irmãos, ele usa pessoas da maneira que é. O pastor mostra aqui que essa inspiração é o quê? São os registros originais que Deus quis comunicar aos homens para que eles registrassem, para que nós viéssemos ao pleno conhecimento de Deus. O pleno no sentido que nós, não no sentido pleno da palavra que Deus é, porque nós realmente não temos como conhecer Deus na sua essência completa. Nós conhecemos Deus no que a Bíblia revela, através dos seus atributos, através dos seus feitos, através daquilo que os escritores bíblicos deixaram. Então, nós não temos como conhecer Deus na sua essência completa. E eu creio que na eternidade vamos passar ali, colocar 100 mil anos e ainda não compreendemos, chegaremos ao conhecimento completo de Deus. Porque Deus, eu vejo pela Bíblia que ele é uma fonte inesgotável de saber, de glória e de tudo mais que a nossa mente não consegue alcançar. Então, a inspiração é isso, foi Deus comunicando os seus desígnios e toda a história que ele queria traçar de salvação para o homem através da sua palavra. Toda a Bíblia se resume nisso, em Cristo, que é o nosso Salvador. Se você pegar de Gênesis até o Apocalipse, ela mostra o início de tudo, o cumprimento das profecias e a consumação de todas as coisas que se realizou somente na pessoa de Jesus Cristo. Então, a Bíblia, ela é isso, ela é a inspiração de Deus através dos homens, comunicando a vontade de Deus à humanidade. Alguém tem alguma pergunta? Algum complemento? Não? Então, vamos lá. Opiniões acerca da inspiração bíblica. Aqui o pastor mostra alguns tipos de opiniões. Ele fala do racionalismo e liberalismo. Eles apresentam a Bíblia como um livro humano. Um livro normal, como qualquer outro. Como eu falei, irmãos, o liberalismo teológico, ele tem por si em tentar desbancar a glória de Deus, em tentar refutar que Cristo é o Salvador, e, acima de tudo, tentar tirar a culpa do pecado do homem. Então, ou seja, se o homem não tem pecado, não necessita de um Salvador. Se não necessita de um Salvador, Cristo não é divino. Então, o liberalismo teológico, ele avançou por volta do século XVII, e ele veio crescendo e tomou um espaço muito grande. Hoje nós vemos muitas igrejas que já não se prega mais a respeito do poder do sangue de Cristo, já não se prega mais a respeito do que o homem é pecador e que o homem depende da graça. Então, esse liberalismo teológico mostra que a Bíblia ela é um livro normal. Então, alguns acreditam que são contos, simplesmente contos, coisas fictícias, alegorias, e um livro normal, talvez uma mente nervosa escreveu, uma pessoa com um conhecimento muito grande escreveu a Bíblia. Então, para o liberalismo teológico e o racionalismo, a Bíblia ela é um livro humano. Ela não tem nada divino, é simplesmente o homem quis colocar o seu parecer éticos e morais ali da maneira que ele acha que é. E, sendo assim, ninguém precisa obedecer à palavra de Deus. Ele mostra as seitas místicas e espiritismo. Bom, essa seita é todo o conjunto de pessoas que se agrupam e ali ele tem um centro de pensamento que quer conduzir a salvação, que não é Cristo. Então, seita é isso. Toda seita é aquilo que prega algo que a salvação é através de feitos humanos ou de outros feitos que não seja o feito de Cristo. Se você ouvir qualquer agrupamento de pessoa religiosa que prega Jesus mais alguma coisa, não é certo, não é bíblico, porque nós não tivemos participação na salvação. A salvação foi completa em Cristo. Então, seita é isso, é um agrupamento de pessoas que simplesmente ensinam doutrinas que quer tirar a graça salvadora de Jesus. E ele mostra os misticismos, e inclusive essa questão de misticismo é uma coisa interessante que nós vamos até estudar na nossa lição
que vai ser transmitido no domingo, de algumas espiritualidade holística que tem chegado, infelizmente, nas igrejas, e muitos pastores, obreiros, grupos de louvores têm abraçado esse movimento. E essas questões místicas é uma questão muito séria. As igrejas que têm se adaptado a movimentos místicos. E o pastor mostra aqui que, além disso aí, tem o espiritismo. Eu não sei se alguém aqui tem algum conhecimento do espiritismo, seja teórico, na prática, o espiritismo de Allan Kardec, como eu falei na aula passada, eles até fazem uso da Bíblia, mas eles não acreditam na Bíblia sendo a palavra de Deus. Eles negam, por exemplo, do capítulo 1 ao 11 de Gênesis, eles negam completamente ali, eles falam que aquilo não é uma história verdadeira, aquilo é uma alegoria que foi criada, que Adão não existiu, que Eva não existiu. Então, ou seja, se Adão e Eva não existiu o pecado. Se não existiu o pecado, nós não somos uma raça que veio do tronco de Adão e que somos pecadores. Então, eles negam essa parte devido ao fato que há uma dificuldade muito grande para que eles possam explicar de quem que Adão se reencarnou. Então, eles negam a existência de Adão, o homicídio de Caim com Abel. Eles negam tudo isso para tentar tirar a culpa de que o homem ele carrega com si a depravação total e que o homem ele é condenado à morte eterna, foi condenado devido ao pecado e que somente através de Cristo é que nós podemos ser salvos. E eles também negam Cristo como Salvador. Eles apresentam Cristo como o maior espírito iluminado que já viveu nessa terra. Eles têm uma admiração muito grande por Cristo. Inclusive, se alguém aqui já frequentou algum centro espírita kardecista, vai saber que eu não estou mentindo. Eles fazem boas obras, são pessoas organizadas nos seus horários, são pessoas que falam com bastante sutileza, com bastante educação, e eles falam muito bem de Jesus, porém, Jesus para eles é simplesmente alguém que foi perfeito nessa terra como homem. E, segundo o que eu já entendi pelo espiritismo kardecista, o próprio Allan Kardec fala que foi Cristo quem lhe deu é como se Cristo tivesse presente com ele quando ele escreveu a codificação. Que, para quem não sabe, Allan Kardec não era médio. Tem pessoas que pensam que Allan Kardec era médio. Ele não era médio. Allan Kardec ele era um médico que falava 8 línguas e ele foi quem codificou, ou seja, criou os 5 livros, escreveu os 5 livros que dá doutrinas para o espiritismo. Mas ele nunca recebeu nada psicografado, tudo foi através de estudo, de pesquisas e tais coisas. Inclusive, ele cita muito os evangelhos, as cartas de Paulo no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, porém com interpretações erradas, porque eles também dizem que a Bíblia você pode dar a sua aplicação da maneira que você quer. Então, é aí que entra o erro, porque o apóstolo Pedro fala que nenhuma profecia da Bíblia é de particular interpretação. Ou seja, a Bíblia ela tem uma só interpretação. Aquilo que ela diz que é certo, aquilo que ela diz que é errado. Então, não existe uma maneira de interpretar para mim de uma forma, para os irmãos de outra. Nós podemos ter linhas teológicas diferentes, isso abrange doutrinas completas, e não um versículo. Linhas teológicas é diferente, sim? Por exemplo, eles usam Melquisedeque, né, uma das figuras da reencarnação, porque, como está escrito que ele não tinha pai nem mãe sem genealogia, então é uma das figuras fortes que eles usam no Velho Testamento, é o Melquisedeque, entendeu? Quer dizer, interpretação própria, né? E, na verdade, aquilo que eles quis entender, porque no ponto de vista... Aí eles vêm lá falando também de Cristo, que uma vez eu estive conversando com um cadecista, e ele me apontou aí o Melquisedeque, né? O Melquisedeque não tinha genealogia, não tinha sem pai, sem mãe. Quer dizer, claro que ali a Bíblia é simplesmente uma figura para mostrar lá na frente sobre Cristo, né? Porque Jesus também não veio de uma descendência sacerdotal, né? Então, mas para eles ali é um princípio que eles usam como uma reencarnação, porque ele não tinha pai nem mãe, quer dizer que ele foi reencarnado, entendeu? Eles e outra figura que eles gostam de pegar é falar que João Batista é a reencarnação de Elias. E um dia um falou comigo, eu falei assim, mas vamos lá.
Digamos que eu acredite que João Batista é a reencarnação de Elias. Falei, mas aí é uma contradição. Ele falou, como? Eu falei assim, porque vocês não dizem que para reencarnar tem que morrer e Elias não morreu. Aí eu falei, desse lado você está certo. Peguei e falei, não, eu sei que eu estou certo, agora eu gostaria de saber o que você me explica disso. Porque eu sei que eu estou certo, mas me explica o que vocês estão falando que João Batista é a reencarnação de Elias, quando Elias nem sequer morreu. Aí a pessoa fala, vamos mudar de assunto, que é melhor. Tem Peguei... a razão da sua fé. Tem a razão da sua fé. Isso. Falei, então vamos mudar de assunto, que é melhor. Mas, é como eu falei, irmão, a Bíblia, o apóstolo Paulo fala que a única maneira de se ter com a verdade é com a própria verdade. Não tem como ir contra a verdade, que é a palavra de Deus. Então, os espíritos, irmãos, eles não veem a Bíblia como a palavra de Deus inspirada. Eles acreditam em algumas partes, como muitas pessoas Toda fazem, torcida. aquilo que é benefício para eles. Ele mostra que o catolicismo romano, nós até falamos um pouco do catolicismo romano na aula passada, que ele fala, a Bíblia é inspirada, mas sua autoridade provém da interpretação e também da inspirada dada pela igreja, da inspiração dada pela igreja. Eles acreditam o seguinte, a palavra de Deus é a palavra de Deus, porém, a única que tem a capacidade de interpretar a Bíblia é a Igreja Católica. E ela já perdeu a interpretação tem muitos anos. Tem Não, mais e os Pope, né, que os papas e os grandes representantes, os cardeais. Isso. Assim, eu já vi muito testemunho de irmã de caridade que foram muito castigadas no passado, porque eles pegaram ela lendo a Bíblia é muito sagrada. Somente os cardeais, os papas, os padres que podem poderiam ter. Uhum. fazer uso. Isso eu não sei aqui se alguém. É claro que nós passamos umas aulas com o pastor José, falou um pouco a respeito do gnosticismo. A Igreja Católica ela trouxe muito respaldo do gnosticismo nela. E os gnósticos acreditavam que existia um grupo iluminado no meio deles que tinha acesso direto aos anjos. Por isso que o apóstolo Paulo fala que eles falavam de culto aos anjos e poderes elementares dos ares e rudimentos do mundo. Rudimentos do mundo ali, segundo uma biblioteca que foi encontrada no Egito, em Alexandria, rudimentos do mundo estava falando de anjos. E os gnósticos se julgavam um grupo de pessoas iluminadas que poderiam ter esse acesso a anjos. Então, a Igreja Católica trouxe muito isso aí. E eles acabaram colocando lá no meio na cabeça dos fiéis que eles não poderiam estudar a Bíblia. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar que estudar a Bíblia deixava os outros loucos. Antigamente, eles inventaram esse mito. E o povo acabou acreditando. Então, a Igreja Católica... mas tem igreja evangélica que ainda tem esse pensamento. Eu já vi da igreja agora. Eu já vi pessoas falar quando o cristão estuda muito a Bíblia e gosta de falar de Jesus, ele fala assim, esse irmão... Esses é doido. Eles falam assim, irmãozinho, ficou meio doido de estudar a Bíblia. Que a irmã Lúcia falou, mas tem uma igreja aí, tem uma igreja que eu não posso falar o nome, é o seguinte, a palavra é revelada, então não precisa estudar, entendeu? Porque eu sei qual que é. A minha irmã era de lá, hoje ela é assembleiana. A minha irmã é até hoje, minha irmã tem mais de 30 anos que é de lá. Então, o conselho que eles dão para qualquer cooperador, qualquer um que está na frente do ministério, não estuda demais a Bíblia, porque se estudar fica doido, deixa que o Espírito Santo revela todas as coisas. Uhum. Eu não sei nem por que a Bíblia foi escrita, então. Não tinha necessidade, né? Deveria ter... Então, tá sempre... Hã? Eu não posso lê-la, nem entendê-la, então para que ela serve? Irmãos, a estudar a Bíblia para nós hoje é algo tão extraordinário que nós temos que estudar e interpretar. Não é somente estudar, porque você estuda e tenta entender por que foi escrito daquela maneira naquela época. E depois você tem que interpretar e aplicar na sua vida. Então, para nós, hoje é muito rico isso. Era completamente diferente para os hebreus que receberam a lei. Moisés explicava a lei para eles, Esdras explicava a lei, porque era a história deles. Estava fácil para eles. Agora, para nós, nós temos que ler, interpretar e aplicar.
Então, a Igreja Católica ela se julga ser detentora da interpretação correta da Bíblia. E, infelizmente, irmão, existe sim, eu não vou falar generalizado, existem alguns padres que são bons na hermenêutica, estão presos ali, que, infelizmente, se continuar até a vinda de Cristo, até ele partir para a eternidade, vai partir para a eternidade sem Deus, mas existem alguns padres que são bons na interpretação bíblica. Ultimamente tem aparecido uns padres na internet aí, parecendo um pastor venenado mesmo, pentecostal, batendo, criticando e descendo bambu nos crentes rebeldes, nos católicos rebeldes, né? E dando até exemplo. De vez em quando parece uns comentários, é um pastor embutido na batina. Eu parei para escutar uma vez. Oi? Eu parei para escutar, eu achei que era pastor e era padre. Então, tipo assim... Os carismáticos, eles são... Isso, tem surgido, tem padre aí que tem debatido contra o Papa, porque sabe que o Papa é um comunista hipócrita. Então, eles têm debatido contra ele. E só que, dentro do que o pastor quer mostrar aqui, é que da Igreja Católica, no início do século VI para frente, que eles se tornaram católico apostólico romano e se dedicaram, que foi a partir do século V que se virou católico apostólico romano, mas que eles se dedicaram e começou a decadência a partir do século VI, que começaram a inventar coisas, e para que eles pudessem colocar determinadas coisas dentro da igreja, eles inventaram essa inspiração contínua para o Papa. Sim, Mabicida. Na verdade, quando você vê a formação que acontece na vida de um padre, ele é algo que estuda, que tem o dom da oratória, que sabe interpretar, que sabe falar. Então, na verdade, a Igreja Católica vem o quê? Querer conduzir o povo só naquele caminho, para que eles não possam ir além, nem saber interpretar. Essa ideia vem desde da época antiga, né? Querer, tipo assim, colocar um cabresto nas pessoas, né? Até, tipo assim, além da Bíblia, na vida real deles, para que possam dominar. Porque a gente sabe que a Igreja Católica e também a questão econômica, a questão da política e tudo mais, neste momento, é o que quer dominar todo o povo, né? Nesse verdade. momento. Isso é verdade. Essa intenção da Igreja Católica é querer impor algo nas pessoas. E, às vezes, isso gera por longas datas. E ficou, a Igreja Católica ficou. A verdade é que, devido a essa imposição dessa interpretação que eles falavam que só surgiam deles, a falta de interesse do povo de estudar a Bíblia, a analfabetização era muito grande nesse período. As dificuldades de ter cópia da Bíblia, a imprensa não existia, tudo era feito à mão. Então, não era fácil a pessoa ter uma cópia da Bíblia. Isso tudo dificultava. Essas dificuldades fez com que o povo ficasse preso a esses dogmas e aceitasse o que eles determinassem. Então, eles acreditam que, somente os cardeais, como a senhora Lúcia falou, os padres, eles acreditam que eles são os detentores da interpretação correta da Bíblia. E nós sabemos que não. Mesmo que pode haver algum padre lá que interpreta corretamente, mas ele não é o detentor. A inspiração da Bíblia e a iluminação é para todos. Basta você ter o Espírito de Deus para você aprender a interpretar a Bíblia da maneira correta e aplicá-la da maneira correta. Porque interpretação bíblica também, irmãos, ela é simplesmente uma questão de português. Se você pegar, o pastor até citou na aula passada, Rudolf Butt, ele é um dos caras que fez um dos melhores comentários no Evangelho de João. Porém, ele desviou da Igreja Batista e virou um teólogo liberal. E todas as vezes que ele faz o comentário, ele não deixa de colocar no final a observação. Isso cria o escritor bíblico, querendo deixar claro que ele não cria naquilo ali. Mas como ele conhecia bem o grego, conhecia bem o latim, era bom em retórica, em oratória, tinha todos os padrões da hermenêutica, ele soube fazer uma interpretação correta e um bom comentário. Porém, ele passou a não crer. A diferença, como eu falei na aula passada, é a unção na vida da pessoa que está interpretando a Bíblia. Que a partir do momento que nós interpretamos e cremos, nós aplicamos em nossas vidas. Então, quando nós transmitimos essa verdade, ela sai com unção. Porque primeiro nós acreditamos e vivemos. Aí nós transmitimos ela com autoridade, que muda a vida de pessoas. Agora, você pega um comentário do Butt, ele te encanta na questão teológica, mas você vê que não tem unção, você vê que as próprias palavras dele são palavras vazias, que ele floriu os comentários dele, porém não houve mudança na vida dele, ele deixa claro que não houve mudança. E, infelizmente, na vida de muitos padres, como nós falamos, os padres não passam 12 anos estudando.
Enquanto nós, teólogos, estudamos 4 anos, vai aqueles que se atrevem, estudam mais um ano para ser mestre, mais um ano para ser doutor, e vai indo assim. Outros, que uma coisa que eu também acredito é que o estudante de teologia nunca forma, eu estou indo para a 3ª faculdade, então já nunca forma, ele vai sempre estudando, estudando, e sempre que eu aprendi uma coisa, que conhecimento não ocupa espaço, então nós podemos estar sempre aprendendo, e só que nós temos que entender que a Bíblia não é simplesmente pegar ela, um livro, e interpretar do jeito que nós queremos e julgar na vida do povo. Nós temos que interpretar da maneira correta. Aí ele mostra aqui as correntes evangélicas contemporâneas. Algumas linhas doutrinadas creem em inspiração parcial, ou seja, apenas alguma parte da Bíblia são inspiradas. Realmente, infelizmente, existe no meio do povo evangélico pessoas que não creem em toda a inspiração da Bíblia. Fala que houve parte da Bíblia que não foi inspirada. E enquanto toda a Bíblia é inspirada, a genealogia é inspirada, como eu já disse, tudo que está escrito na Bíblia é inspirado por Deus. Todas as coisas que estão escritas na Bíblia, principalmente nós estamos falando dos textos originais. As cópias que nós temos hoje, nós sabemos que a teologia que tem em nossa Bíblia é inspiração divina. Temos um bom trabalho feito. Eu sempre encontrei críticos que falam que a Bíblia em português ela perde muito do hebraico. Bom, João Ferreira de Almeida fez um trabalho extraordinário. Nós temos a Bíblia em português na mão hoje porque ele fez. Até outros padres que fizeram um trabalho extraordinário que nós temos em mão. Somente estudar um pouco mais que nós vamos conseguir compreender o que a Bíblia no original falava. Simplesmente estudar um pouco mais, ter um bom dicionário, teológico, um dicionário de língua portuguesa, um bom preparo teológico, nós vamos conseguir chegar naquilo que o escritor bíblico quis. Não simplesmente porque as nossas traduções sofrem bastante, que nós vamos deixar de entender o que Deus quis comunicar com o seu povo. Então, Kleber, evangelista, olha, você vê, não sei se alguém, sim, às vezes está ouvindo no YouTube, aí vem aquela propaganda e fala assim, como é que você sabe que você está lendo a Bíblia? A gente acha aquilo um absurdo. São essas coisas que traz muita dúvida. Há muitas pessoas que às vezes não têm pouco conhecimento, traz dúvida. Quer dizer, uns falam, mas teve erro a Bíblia. Eu falo, gente, peraí. Deus, se eu creio num Deus soberano, num Deus de todo poder e glória, ele não teria poder de proteger a sua própria palavra? claro que protegeu. Não, come on. Então vamos deixar de acreditar nesse Deus tão limitado? Não, fala a verdade. Deus cuidou da Bíblia no Velho Testamento até na época que Esdras fez a compilação do Velho Testamento e uniu todos os livros do Velho Testamento. Isso passou um período muito longo de anos. E depois Deus preparou os pais da igreja, que preparou o Novo Testamento. Deus preparou homens, foi Deus que preparou homens como John Wycliffe, preparou homens como João Ferreira de Almeida, para que ele pudesse traduzir a Bíblia para nós. E as pessoas ficam criando problemas. Outro dia eu estava vendo um debate, esses debates que aparecem no YouTube, e entrou um pastor. Ele, segundo ele, é linguístico, ele domina o hebraico, o grego. Pastor César? Era no programa do César Cavalcante. O pastor é um Luiz Fazão. E ele realmente é um conhecedor muito profundo do hebraico, mas, pelo jeito que ele falou, não existe nenhuma Bíblia na língua portuguesa que é de bom uso. Todas as Bíblias que o rapaz citou, ele deixou claro que nenhuma prestava. Então, vamos falar igual o apóstolo Paulo. Então, Jesus não morreu, né? Nossa religião é em vão. Né? Fala sério. Comemos se o Deus e bebemos que amanhã morreremos. Ué. Eu gosto se Deus não tiver Paulo. poder. E sabe de uma coisa, irmão? Eu penso assim, mesmo que houve alguma tradução que não foi exatamente da maneira que deveria, mas há um propósito. Deus tem propósito para todas as coisas. Period. That's it. Eu particularmente, eu vejo que ele pode colocar o parecer dele, mas não com essa radicalização toda, falar que nenhuma Bíblia é boa. Não, isso é ridículo. Eu acho que ele está com o pensamento igual do Zwinglio. O Zwinglio fala que se nós estudarmos a Bíblia não sendo na língua original, era a mesma coisa que beijar a mulher através de um pano. O exagero do Zwinglio. Então, ou seja,
Ô, irmão claro Kleber, que... eu olhei, um tempo atrás, que o Rabino estava falando uma coisa que eu achei muito interessante sobre a interpretação, sobre quando a Bíblia foi a Septuaginta, né? Os 70, todos os 70 foram, diz eles, conta a história assim, né, gente? Que eles foram raptados, foram presos em um porão diferente, e todos eles, teve uma coisinha lá que às vezes eles não estavam certos, todos eles, os 70, deixaram de traduzir exatamente no mesmo lugar. Mais uma razão que essa Bíblia é realmente inspirada por Deus e etc. Entendeu? O negócio é que o povo, por exemplo, a Septuaginta, ela tem parte da Septuaginta que ela não foi traduzida a palavra. Eles foi como teólogo, igual o João Ferreira de Almeida e os demais teólogos que traduziram a Bíblia. E existe, por exemplo, lá na passagem que Enoque andou com Deus, na Bíblia, no grego, na Septuaginta, fica bem mais claro para nós. Ele deixou claro que Enoque foi arrebatado, como está escrito em Hebreus. Por isso que o escritor aos Hebreus, como ele usou a Septuaginta para escrever a carta aos Hebreus, quase uns 70% da carta aos Hebreus é usada a Septuaginta, e não a Bíblia em hebraico, ele utilizou essa parte da Bíblia da Septuaginta. E o apóstolo Paulo usava a Septuaginta, muitos outros, o próprio Cristo usava a Septuaginta. Os judeus não gostam, eles criticam a Septuaginta, boa parte dos judeus criticam a Septuaginta. Porém, é tradução. Não, mas alguns não criticam. Sim, não, eu sei, é os ortodoxos que gostam muito de criticar. Eles disseram o seguinte, que eles verem como é que a Bíblia realmente é a palavra de Deus genuína, porque todos 70 foram presos separadamente e todos eles, exatamente no mesmo ponto, não sentiu seguro em traduzir certas coisas, e olha que eles não tiveram comunicação um com o outro. Quer dizer, também para Deus provando para o povo judeu que a Bíblia não era só para eles. Não era só para eles, E o interessante é que os judeus, eles acreditavam que o hebraico que a Bíblia foi escrita era algo divino. Algo divino, quando na verdade é a língua humana normal que nasceu lá na Torre de Babel. E eles achavam que era algo divino. Então, irmãos, nós entendemos isso. A Bíblia ela é inspirada por Deus e nós todos podemos interpretá-la, porém, dentro do catolicismo romano, ou melhor, dentro do povo evangélico contemporâneo, acredita que parte da Bíblia não é inspirada. Os irmãos, eu não sei se alguém aqui é admirador do Rodrigo Silva. Eu, particularmente, já disse, eu admiro ele como arqueólogo. Como teólogo, para mim, ele é muito deficiente. É muito deficiente mesmo. E ele é um dos que fala que a Bíblia não é totalmente inspirada por Deus, que ela contém erros. E eu já vi pessoas falar que a Bíblia ela contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus, que é uma diferença de ser a palavra de Deus e conter a palavra de Deus. Alguns teólogos, eu já vi meus teólogos falar que, por criar problema, que um versículo tão fácil de interpretar. Uma vez eu ouvi um pastor pregando e ele disse assim, que a Bíblia tem um erro, porque João viu os anjos dizendo de dia e de noite que o Senhor era santo. Aí ele falou que lá no céu não tem dia, não tem noite. E eu não sei onde que ele leu isso, porque há uma diferença de novos céus e nova terra, céus, e há uma diferença de Nova Jerusalém. Infelizmente, o povo confunde tudo isso aí. E outra coisa, nós temos que entender que João estava escrevendo na linguagem que nós entendemos. João só queria escrever assim, olha, os anjos estão... A linguagem dele, Ou seja, os anjos estão continuamente dizendo que o Senhor é santo. Era isso que João queria escrever. Não tem dificuldade para entender isso. Mas aí o pastor pregando disse que tem esse erro porque lá no céu não tem noite. E outra vez eu vi um rapaz pregando e ele disse assim, quando ele foi pregar no Salmo 24, ele falou, levantai, ó porta, as vossas cabeças e entrará o Rei da Glória. Por ele não saber onde que essa profecia se cumpriu, ele disse que o salmista Davi estava meio perturbado e que ali contém um erro, porque porta não tem cabeça. Eu falei, rapaz, ele conseguiu descobrir isso sozinho, que porta não tem cabeça. Aí ele não conhece nem a questão cultural, por que o salmo foi escrito, por exemplo, quando se fala em levantar a porta da vossa cabeça, o salmista Davi ele estava reconhecendo a entrada triunfal de um rei. Se você observar no livro de Reis, a Bíblia fala que Salomão fez escudos de ouro
para que na entrada real os seus melhores soldados ficariam com o escudo de ouro de frente um para o outro, e o sol bateria naquele escudo de ouro e refletiriam a glória de onde o rei passaria no meio. Depois que Roboão perdeu os escudos de ouro, fizeram o escudo de bronze, que não era mais a mesma coisa, no Salmo 24 está mostrando a entrada de Cristo na glória. E quem estava fazendo o coro, quem ia ser da glória, eram os anjos. Então, não tem nada a ver uma coisa com levantai a porta das vossas cabeças, é mesmo se tivesse levantai os anjos para receber o Rei da Glória. É como se fosse uma entrada triunfal de reis aqui na terra. E o rapaz falou que o salmista estava meio perturbado e ele falou de cabeça de porta, sem que porta não tem cabeça. E nós sabemos que porta tem cabeça, mas a questão cultural, se ele entendesse a questão da entrada de um rei, ele entenderia que era aquilo ali. Então, por isso que eu falo, a dificuldade da interpretação bíblica faz com que as pessoas... Mas é a falta do conhecimento, o fator histórico, geográfico. Histórico, E isso, cultural. assim, nós sabemos que Deus fez maravilha através das pessoas simples do século passado, mesmo não conhecendo, né? Jesus operou, Jesus salvou, libertou, mas, infelizmente, houve muito erro em termo, porque não conhecia, né, a parte histórica nem geográfica do assunto, então inventavam várias histórias que não tinham nada a ver mas com... o pior é que quem pregou esse negócio da cabeça da porta é um rapaz novo que até estudava teologia, e o que pregou sobre o erro em questão do Crivão é um pregador famoso no Brasil, teólogo e tudo. Então, esse é o problema, quando nós inventamos coisas. O pastor Luiz Pérez gosta muito de citar o pastor Antônio Gilberto. Eu lia muito o pastor Antônio Gilberto antigamente, e se tem uma coisa que o pastor Antônio Gilberto ele fala lê e entenda. Ele cita aqui a passagem que Jesus fala assim, olha, sabe e entenda, que Jesus estava citando o que Daniel escreveu, lê e entenda. Ele pega essa passagem, sabe e entende, e explica o seguinte, o que você não sabe, não passa para frente, não inventa. Fala só até onde você sabe. Irmãos, se nós não sabemos, nós temos que estudar mais. Aquela passagem, então, não é para ser pregada. Ela não é para ser pregada. E a pessoa quer forçar uma interpretação e acaba criando uma doutrina errada na igreja, ou acaba caindo na graça do povo, mas na graça do povo ficar rindo dele. Igual no dia lá, esse jovem, infelizmente, ele saiu envergonhado do grupo de jovens. E ele foi pregar num trabalho de círculo de oração, que a igreja congregava, o círculo de oração dava quase 700 mulheres no círculo de oração. Então, ele foi pregar nesse trabalho e saiu de lá envergonhado. Aí ele já empolgou e falou que a Bíblia também contém outro erro, porque quando o diabo falou para Jesus, não transforma essas pedras em pão, não era pão, era um bolo de mel. Bom, está na Bíblia, pão é pão. Acabou, você está falando que é pão, é pão. A palavra lá ela é raio, então é pão, não é outro nome. O pão também não importa, o pão significava algo para se alimentar e pronto, acabou. Porque, se na é verdade, pão, se é bolo, se é chocolate, whatever. Quem faz diferença de bolo e pão somos nós. Na época bíblica, pão e bolo era a mesma coisa, isso aí é certo. Por exemplo, o profeta Oséias fala assim, Efraim é um bolo que não foi virado. Ou seja, assado de um lado só. Então, era um pão assado de um lado só, que eles tinham que virar ele dentro do forno. Agora, eu vou virar e vou falar assim, irmãos, está errado? Não está errado, é falta de conhecimento, não estava errado. O escritor do Novo Testamento escreveu no grego pão, porque a palavra é pão. Se ele tivesse escrito bolo, para os judeus eles entenderiam, porque para os judeus não existe diferença de bolo, pão, biscoito, é tudo a mesma coisa. Para nós é que tem essa diferença, pão de doce, pão de sal, biscoito, bolo. Para eles naquela época era igual. Então, quando nós não sabemos, não inventamos, e principalmente querer falar que a Bíblia tem erro. Irmãos, a Bíblia ela é perfeita. Ela é perfeita, nós não temos mais os originais na mão. Deus ele preservou que os originais, mesmo que eles se perderam, não existe mais original dentro do Velho, dentro do Novo Testamento. Nós não sabemos onde está a Arca da Aliança. E os únicos originais que ainda existia, até no período da Babilônia ter invadido Jerusalém, era a Tábua dos 10 Mandamentos que estava dentro da Arca da Aliança. Eram os únicos originais que existiam. E os originais acabaram, se perderam. Um couro durava entre média de 350 a 400 anos, e com muita dificuldade. Foi perdendo os papiros depois que vieram, que era um material mais barato para ser escrito, que é o que mais eles utilizaram.
durava muito 200 anos, e dependendo do uso dele. Então, nós não temos mais originais para querer falar, os originais não, a língua original, sim. Agora, os originais bíblicos não existem. Mas, mesmo assim, Deus conservou vários manuscritos para que chegasse até nós uma cópia perfeita e boa, que não perderia sua teologia a respeito de Deus, para que nós pudéssemos ter entendimento de Deus. E o pior, irmãos, também, outro dia eu estava ouvindo um rapaz que ele estudou 2 anos, ele é brasileiro, estudou 2 anos em Israel, aprendeu o hebraico massorético, o hebraico bíblico e o hebraico arcaico. Porém, na verdade, eu acho que ele gosta de fazer esses certos temas para que ele tenha visualizações nos seus vídeos. Outro dia ele falou assim: eu vou mostrar para os irmãos um erro no Salmo 121. Aí o erro que ele dizia que estava na Bíblia é porque foi traduzido em português: o Senhor que fez os céus e a terra, quando na verdade Deus criou os céus e a terra. Bom, no português não há diferença de fez ou criou. Fazer e fez, criou, é tudo Criou. igual. Isso. Até no português é errado, difícil. O pessoal vai entender que Deus criou, que Deus fez, que Deus ornou. Então, no português não tem erro. Nós sabemos que a palavra ali é bará, não é achar, é bará. Então, bará é criado nada. Ô, Nós irmão entendemos. Kleber, eu estou estudando o hebraico particular, que a minha professora, ela é professora da high school, e a minha cliente, falei, nossa, achei uma professora de hebraico. Então, ela está me dando a aula, eu estudo toda semana, eu faço 1 hora de aula com ela, entendeu? O meu interesse, quando eu fui estudar a Torá, eu nunca tive dúvida da fé em Cristo Jesus, de maneira alguma. Mas eu queria entender o fator histórico contado com o seu próprio povo, Uhum. entendeu? Entender um pouco mais, que para mim o que mais interessa é entender a história do jeito que ela é. Você entendeu? E assim que interpreta a Bíblia. E como nós estamos falando que o Novo Testamento, às vezes, tem muitos erros, a gente já escutou e escuta até hoje coisas que você fala, meu Deus, não tem nada a ver. Por quê? Porque eles realmente eles lêem a Bíblia no Novo Testamento como se eles estivessem falando simplesmente de uma história de um povo que aceitou Jesus e pronto, e começou um novo. Mas ali, Jesus em si, ele era judeu, ele falava a maioria, ele falou para o povo judeu, dentro de uma cultura judaica. Jesus seguiu todos os padrões judaicos, entendeu? Claro que o que revelou em Cristo é o que conta, né? É o que é o mais importante. Mas, então, quando eu fui estudar a Torá, eu nunca tive realmente dúvida da fé, e minha fé em Cristo Jesus. Mas eu queria conhecer o lado histórico, porque o povo, eles têm não sei quantos milhões, mais de 7 milhões, mais de 5 milhões de história. É o único povo que continua de geração em geração. Claro que nós sabemos que a história muda, né? Cada um conta de um jeitinho diferente. Porém, eu queria ter, assim, ouvir contar deles do que, por exemplo, um americano pode contar a história do Brasil inteira e, infelizmente, ele não vai contar do jeito que é a verdade, conhecer do jeito que nós conhecemos. Você entendeu? E isso fez muita diferença na minha vida, assim, na interpretação da palavra do Senhor, demais, somente no Novo Testamento, muita diferença, porque igual eu falei, Jesus salvou, Jesus operou, Jesus usou pessoas simples, e eu vejo que Deus continua usando gente simples, entendeu? Às vezes a gente escuta um testemunho que a gente fica até com os cabelos meio assim, oh, meu Deus, não tem nada a ver, mas Deus é um Deus, né? Como você disse, ele usa segundo aquilo que a pessoa conhece, por aquilo que ele, né? Deus é um Deus de amor e misericórdia, period. Né? Mas, né, quando eu comecei a aprender o hebraico, que eu ainda estou aprendendo, quer dizer, ainda estou no beginning ainda, igual toda palavra no hebraico, ela tem um significado, mas a raiz da palavra é que faz a completa diferença.
Isso muda completamente. Quer dizer, você ir lá no dicionário traduzir do hebraico para o inglês, ou eu estudo inglês e hebraico, né, porque não tem português, então você pode traduzir, mas a raiz da palavra, toda uma sentença, uma palavra no hebraico, ela significa, mas a raiz da palavra traz um significado completamente diferente. Esse é um interesse que eu tenho em aprender o hebraico, assim, não de achar erro, defeito, isso para mim não me interessa, entendeu? Não me Porque o interessa. pessoal quer estudar para inventar história. Para dizer que sabe, né? Quando, na verdade, são coisas que não acrescentam na espiritualidade de ninguém. O que nós temos que Nenhuma. preocupar como cristão é ensinar algo que dá maturidade cristã, que dá sustento cristão, que dá solidez para os cristãos. Isso que tem que ser ensinado. Que foi o que Cristo fez. Jesus ele poderia ter chego na Terra com erudições, falando de forma erudita, mas ele chegou e falou para pescador de pesca. Falou de planta para quem trabalhava no campo. Ele falou, ele poderia falar com o Pedro, vem comigo pregar para esse povo aqui. Ele chamou Pedro de quê? De ganhador, pescar almas. Ele estava falando com o Pedro de pesca. Uai, ele era pescador, então essa era a linguagem que ele iria entender. Então, Jesus ele falava na linguagem do povo. Esse tem que ser o interesse do pregador. O muito que ele tem uma linguagem rebuscada, mas o principal objetivo tem que ser de alcançar o coração da pessoa que está ouvindo ele. Mesmo o mais erudito da igreja, como aquela irmãzinha mais simples que não frequentou escola. Ele tem que conseguir alcançar o coração dela, que senão a mensagem dele vai ser uma mensagem só para erudito. Então vai pregar na Donep. E não numa igreja assim. Luz, né, função é lançar luz, porque essa caixa de ferramenta aqui, nem todos têm. Por isso usei, entendeu? A função sua, entendeu? Não é pegar um cara que não entende o que é homilética. Você vai falar homilética para ele? É uma ferramenta sua. Ferramenta que você nossa. vai sair jogar na cabeça dele de uma forma que ele entenda. E hoje, na verdade... Irmão Kleber, meu filho, ele é presbiteriano renovado, ele estudou 5 anos acho que no Cianorte, não lembro mais. E ele falou comigo assim, mãe, ele é do Brasil, né? O único que nasceu no Brasil foi ele. Ele falou comigo assim, mãe, o teólogo, ele não precisa ficar preocupado em falar palavras difíceis, ele tem que quebrar o que ele sabe em palavras simples para ensinar pessoas simples. É verdade. That's it, period. Senão as pessoas não vão alcançar o raciocínio dele. E uma coisa que eu tenho notado ultimamente, somente aqui nos Estados Unidos, são que os pregadores estão com interesse de apresentar alguma coisa para o povo. Yes. Eles querem, tipo assim, eles ouviram uma coisa nova e eles acham que no próximo culto eles têm que julgar aquilo no ouvido do povo porque não tem nada a ver, né? E não é o que Deus quis falar naquele dia, mas eles querem transmitir um novo conhecimento que ele aprendeu, alguma coisa. E quando, na verdade, irmão, além de pregadores, eu falei, nós temos que ser profetas e profetizas, ser boca de Deus para as pessoas. E não simplesmente ali despejar um conteúdo teológico. Se você tem uma boa retórica, você consegue explanar um sermão, mas o seu sermão alcançou o coração, falou o coração do pecador, mudou a igreja, penetrou no coração do povo. Esse é o interesse, além de tudo, da interpretação correta da Bíblia. Então, bom, para terminar aqui, concernente às correntes contemporâneas, é que quer dizer que a Bíblia tem erros, que ela não é totalmente inspirada, isso é completamente falido. A Bíblia ela é completamente inspirada. Aí mostra aqui as correntes ultras fundamentalistas, que esse aqui o pastor mostra que são pessoas que acreditam que Deus inspirou palavra por palavra, como eu falei no início, que eles acreditam que como se fosse um ditado. Deus falou, escreve, no princípio, Deus criou. Aí essa corrente de ditado que cansaria. Imagina Moisés escrevendo 5 livros dessa forma, hein? Que dificuldade. O apóstolo Paulo conseguiria escrever só Filemon. Ou então Deus dita para Paulo e Paulo dita para Tércio. Que dificuldade que a carta aos Romanos, que é a maior carta de Paulo, teria. Acho que ele está escrevendo até hoje. Então, esse pensamento ultra fundamentalista, que acredito que foi palavras por palavras que Deus
ditou aos profetas é também falida. Deus, ele transmitiu mensagens aos escritores bíblicos que eles colocou da maneira correta, sem burlar as próprias palavras que Deus transmitiu. Porque uma coisa, irmão, a maneira que você coloca não altera a teologia. Por exemplo, existe uma coisa na Bíblia que eu vejo muitos teólogos se embananando nisso aí. Está lá no início de Gênesis. A coisa mais, para mim, é um dos versículos mais fáceis. E eu já vi muito, desde o meu início da caminhada cristã, eu vi muito teólogo embananando isso aí. A Bíblia diz que Deus falou para Adão assim: de toda árvore que está no jardim, podeis comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não deve comer. Uma das coisas que uma vez o livro do Luiz Berkoff até fala: que fruto que é esse? É fruto do... Bom, a árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto era um fruto normal como qualquer outro, não importa qual que era. Mas uma coisa, aí quando o diabo conversa com a mulher, ele fala: é assim que Deus disse, de toda árvore, não pode comer de nenhuma árvore. E ela disse: não, de todas as árvores podemos comer, mas somente da árvore do conhecimento do bem e do mal não podemos comer e nem tocar. Aí eles falam, eu já vi pregador falar que ela começou errando ali porque ela mentiu. Irmãos, não tem mentira ali. Aí outros defendem: porque Deus falou para Adão e Adão falou para Eva. Ok, que seja. Agora vamos lá. O fundamento teológico alterou alguma coisa? Alterou. Eles não podiam comer. E ela falou que não podia tocar, não podia passar perto, não podia deitar da sombra dela. Não alterou no conteúdo teológico. Então, nós não podemos ficar... Olha o probleminha que as pessoas criam com a Bíblia, em querer dizer que Eva colocou uma palavra a mais, então errou. Eu já vi, irmãos, homens como Augusto Nicodemos criar uma polêmica em cima disso aí e ele defender que ela começou errando ali. Então, não começou errando. Se aquilo era uma mentira, é uma mentira. Então, o pecado foi mentira. O pecado não foi outra coisa, foi mentira. Então, começou ali. Então, são coisas que eu fico tentando entender. O que eles querem fazer com a Bíblia? A Bíblia, ela é muito simples na sua linguagem para transmitir aquilo que Deus quis para nós. E as pessoas pegam lá e fazem. O conteúdo teológico, você não foi alterado, não muda nada. Não vai mudar nada na Bíblia. Então, as pessoas querem procurar. E isso dá vazão para os teólogos liberais procurar erro na Bíblia para tentar prender o cristão que não conhece Bíblia. Então, nós não podemos deixar esse tipo de interpretação atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Vamos ver se está alterando o conteúdo teológico, se está alterando a ordenança de Deus. Alterou, não. Então, não muda uma palavra ou duas que o escritor colocou da maneira... Nós temos que entender que o livro de Gênesis é um conto. Por isso que ele é chamado pelos judeus de Paraxá. É um conto. Moisés estava transmitindo um conto. E ele transmitiu o conto de Deus para Adão, e depois transmitiu o conto, que é a conversa da mulher com a serpente. Isso não alterou a doutrina bíblica. Continuou do mesmo jeito, não podia ter comido do fruto. Não podia ter desobedecido a ordem divina. Outra corrente aqui que o pastor mostra são os conservadores. Mostra que a inspiração aconteceu de forma verbal e completa, ou seja, toda a escritura foi inspirada por Deus, não havendo diferença de valores em qualquer trecho, todos são iguais. Como eu falei, irmão, o livro do Apocalipse, com toda a sua glória, tem o mesmo tamanho de inspiração da terceira carta de João, que é a menor. Ele tem informações mais ricas do que a terceira carta de João, porém a inspiração é a mesma. O valor inspirado é o mesmo. O maior compêndio teológico que existe, que é a carta aos Romanos, tem o mesmo valor de inspiração da carta a Filemon. A inspiração é a mesma. O mesmo sopro de Deus que esteve em Paulo para escrever Romanos foi o mesmo que esteve nele para escrever a carta a Filemon. Então, toda a palavra de Deus, ela é poderosa. Nenhuma parte é mais inspirada, nenhuma parte é mais importante, nenhuma parte Deus colocou mais ênfase. Não, toda a palavra de Deus é inspirada da mesma maneira como Deus quis que ela fosse escrita e soprada dentro do homem. E esses conservadores, uma coisa que me chama a atenção aqui, que o pastor colocou aqui de forma verbal. Eu acredito que existiu livros da Bíblia que, além da inspiração divina, houve também a comunicação verbal. Por exemplo, o livro de Gênesis,
Nós não podemos dizer que o livro de Gênesis foi totalmente escrito por Moisés através de uma inspiração e revelação divina. Eu acredito que Moisés escolheu, através dos seus antepassados, numa transmissão verbal, e também com a inspiração divina, é claro, porque diz a Bíblia que ele constantemente estava na tenda, e ali ele tinha uma comunhão extraordinária com Deus. Eu creio que a criação, além dos escritos que já existiam na época, em relação à criação, que existiam muitos escritos no Egito em relação à criação, Deus iluminou Moisés e inspirou ele da melhor maneira para que ele escrevesse o ato da criação da maneira que nós temos hoje, detalhada. É claro que há algumas pessoas que confundem a criação toda também, mas para mim ela está muito bem detalhada, muito bem explicada, e da maneira que ela está ali, que Deus quis que tivesse. Mesmo com a transmissão verbal, que os antepassados de Moisés foi passando de geração em geração para que chegasse até ele. Nós vemos, irmãos, que essa questão da transmissão verbal é algo tão sério que o livro de Enoque, esse livro citado na carta de Judas, ele era um livro transmitido verbalmente, porque ele foi ser escrito no ano 200 depois de Cristo, de 200 a 150 depois de Cristo, antes de Cristo, melhor dizendo. E Enoque foi o 7º homem depois de Adão. Então, essa história ela permaneceu de contos de um parente para o outro. Foi permanecendo como o conto do dilúvio. Eu acredito que o único que acertou o conto do dilúvio deve ter sido Sem, porque existem muitos contos a respeito do dilúvio, e somente o que Moisés escreve da vida de Noé, que é o verdadeiro. Eu não sei se alguém já ouviu falar de Gilgamesh, que ele escreve um conto a respeito do dilúvio, que é algo bem tenebroso, é uma história assim, bem mística e bem folclórica, com julgamento de deuses, com mistura de sangue de deuses criando o homem, a ira de Deus sobre a terra, e um dos deuses comunicando ao homem para que o homem pudesse ser salvo do dilúvio, e criar uma caixa, nem uma arca como Noé construiu, mas construir uma caixa, e essa caixa flutuou. Se algum dia você tiver tempo de ler na internet sobre o conto de Gilgamesh em relação ao dilúvio, você vê que é algo completamente fora do que a Bíblia escreve, e com um conteúdo bem maior de argumentação, que Moisés escreveu pouco, simplesmente 3 capítulos Moisés escreveu a respeito do dilúvio. Ele escreve um livro enorme, com muitas palavras a respeito do dilúvio de Gilgamesh. Então, nós vemos que a questão da Bíblia, alguns livros da Bíblia teve essa transmissão verbal, como foi o livro de Gênesis. Moisés não viveu o Gênesis, então ele tem uma transmissão verbal e uma inspiração divina. Isso é o que mais nos assegura que a Bíblia continua sendo a palavra de Deus, que Deus usou de recursos humanos para que a palavra dele chegasse até nós. E às vezes as pessoas pensam que a Bíblia poderia ter caído do céu de uma hora para outra. Se ela caísse do céu de uma hora para outra, aí que o povo teria a maior dificuldade de crer na palavra de Deus. Então Deus usou recursos humanos para que a Bíblia chegasse até nós. O ponto 4 e o 2 fala assim: nova visão acerca da inspiração. Há algumas visões acerca em relação à palavra inspiração. Fala assim: a fonte inspirada por Deus, conforme isso está falando da inspiração da Bíblia. As 9 visões da inspiração da Bíblia. Primeira fonte, ela é inspirada por Deus. A fonte é Deus. Ele mostra aqui que é o sopro de Deus para fora. Essa inspiração diz respeito às Escrituras e não ao escritor. O escritor ele recebeu inspiração para escrever. Então, a palavra de Deus é inspirada. Os escritores, depois que eles escreveram ali, como, por exemplo, o apóstolo Paulo, possivelmente ele escreveu mais 3 cartas que não estão na Bíblia, que essas cartas elas não foram inspiradas. Que ele escreveu 2 cartas aos Coríntios e escreveu uma carta à cidade de Laodiceia. E essas cartas, por exemplo, uma das cartas é citada no capítulo 5 de 1 Coríntios. Me parece que uma outra carta é citada no capítulo 6 de 2 Coríntios. E essas cartas, elas não são inspiradas por Deus. Ela foi escrita por Paulo, ele enviou a igreja de Coríntios por algum motivo. Severo, uma das cartas é chamada de carta severa,
da qual ele exortava o povo duramente, mas essa carta não está na Bíblia, porque aprove a Deus, ela não era inspirada, e a carta Laodiceia. O mundo que a carta de Laodiceia seria lida na igreja de Colosso, mas ela não era inspirada. E o interessante, irmão, que eu já vi alguns pregadores falar assim, e se nós acharmos essas cartas, o que nós vamos fazer? Eu, particularmente, não tenho poder para fazer nada. E tampouco acredito que existe algum teólogo nessa terra hoje que tem, porque quem organizou o cânon do Novo Testamento, irmão, foi pessoas dirigidas por Deus, trabalhar de maneira minuciosa. Existia cerca de mais de 150 livros apócrifos, e eles trabalharam duro para que nós tivéssemos essa Bíblia hoje. E a igreja, como a igreja anglicana, eles não aceitavam as duas últimas cartas de João e o livro do Apocalipse. Tem igreja que não aceitava a carta de Judas, outras não aceitavam a carta de Tiago. Inclusive, a primeira Bíblia que Martinho Lutero traduziu, ele não agregou a carta de Tiago nela, que ele dizia que Tiago contradizia Paulo. E ele chegou a chamar a carta de Tiago de carta de palha. Então, ou seja, a fonte é Deus. E os escritores são inspirados, mas alguns escreveram coisas que não é inspirado, como o grande apóstolo Paulo. Porém, nós não temos autoridade nenhuma, se encontrarmos esses escritos, de agregá-los na Bíblia. Particularmente, eu não vejo autoridade nenhuma. Primeiro que diante de tantos teólogos e doutores da Bíblia que existe, quem sou eu? Mas é errado o homem achar que ele tem assunto. O cano fechou, não se coloca mais nada na Bíblia. Nada. Nem a Igreja Católica, na época que ela se acha, que ela diz que a Bíblia só existe por causa dela, nós não temos esse poder de colocar ela na Bíblia. Nada mais. Qualquer carta do apóstolo Paulo que achar, pelo menos a Bíblia cita 3, eu creio que ele escreveu mais, ele deve ter muitos outros escritos, mas só tem esses 3 que foram registrados, que ele deixou escrito, que não são inspirados. Fala da extensão, conforme aqui está mostrando que a extensão da Bíblia, fala, nota que no primeiro texto de Paulo cita as passagens do Antigo Testamento, chamando-as de Escritura, e as últimas passagens referem-se aos escritos de Pedro, de Paulo, como parte da Escritura. Essa parte aqui, irmão, quando Paulo fala assim, que toda a Escritura é divinamente inspirada, ele estava se referindo ao Velho Testamento. Nós temos que entender isso. Qual que era a Bíblia que era utilizada pelos cristãos do Novo Testamento? O Velho Testamento. O Novo Testamento, mesmo que as cartas de Paulo ainda estavam em circulação, como a carta aos Gálatas, carta aos Tessalonicenses, mas mesmo assim elas não faziam parte das escrituras citadas por Paulo. Porém, como o pastor mostra aqui, Pedro reconhece as cartas de Paulo como escritura no mesmo patamar do Velho Testamento, que Pedro cita que Paulo, nos seus escritos, então ele mostra que eram vários escritos. Ele ensinava algumas doutrinas de dificuldade de interpretação para os incautos. Então, para as pessoas que não temiam a Deus, tinham dificuldade de interpretar a respeito da vinda de Cristo nos ensinamentos de Paulo, porque Paulo, no Novo Testamento, foi o que mais falou a respeito do arrebatamento da igreja, da segunda vinda de Cristo. Então, esses homens tinham dificuldade. E ele mostra que há essa extensão, ou seja, que os escritos do Novo Testamento eles foram extensão dos escritos do Velho. E, como eu já disse, o apóstolo Paulo cita as escrituras sendo o Antigo Testamento, e Pedro complementa, mostrando os escritos de Paulo no mesmo pé de igualdade do Antigo Testamento. E mostra o processo. Nós falamos, homens santos, movidos pelo Espírito de Deus, eles escreveram, através da inspiração divina, a palavra do Senhor, tanto no Velho como no Novo Testamento. A inspiração divina no Velho Testamento terminou com Malaquias, não houve mais inspiração. Os que foi escrito no período intertestamentário foram escritos apenas, somente escritos, como os livros de Macabeus, Tobias, Judite, Baruque, o livro de Enoque, vários outros livros que, segundo Esdras, primeiro Enoque, segundo Enoque, terceiro Esdras, quarto Esdras, tudo isso foram livros escritos da mente do homem. O homem sentiu vontade de escrever devido ao vazio e escreveram essas histórias. Alguns escritos até bons, tradições boas. Por exemplo, existem escritos que tratam da festa do Hanukkah, dos judeus no período do interbíblico, quando eles tiveram guerras, e ao entrar no templo, na ruína do templo, eles acharam ali um pouco de azeite que dava para queimar um só dia. Isso não é mito, isso é história verídica. Eles colocaram sobre uma vela do candelabro, e ele durou durante 8 dias
esse fogo, que era para queimar um só dia. Por isso eles fizeram aquele Hanukkah, que é o candelabro de 9 braços, que é o Hanukkah, que eles usam na festa de Ano Novo e na festa das dedicações. E o interessante é que Jesus participou de uma festa de dedicação. Os irmãos sabiam disso? Capítulo 12 do livro do Evangelho de João fala que Jesus foi em uma festa da dedicação. Isso era a festa do Hanukkah. Então, nós vemos que nesse período existiu vários escritos, porém não inspirados por Deus. Alguns de conhecimento de coisa boa, porém sem inspiração divina. Aí ele mostra mais aqui, ó, movidos no grego, quer dizer, fenomenoi, que significa levantados, impelidos, carregados, ou seja, o Espírito de Deus, ele moveu, ele levantou, ele impeliu pessoas a escrever. Impelir, mas a palavra impelir é uma palavra até bem forte, quer dizer jogar com força, empurrar com muita força. É como se a palavra de Deus, os homens que escreveram, foram empurrados com muita força pelo Espírito Santo para escrever as palavras que nós temos hoje. Então, o que nós temos em mão hoje é algo magnífico, algo extraordinário que Deus nos deu. E muitas pessoas não dão valor à Bíblia. Imagine se nós tivéssemos que carregar aquele monte de rolo, esses cilindros de barro nas costas, cheio contendo rolos por dentro. As nossas casas seriam cheias de vasos de barro, cheias de cópias da Bíblia dentro de papiro. E a dificuldade, aquelas letras tudo grudado uma na outra. E hoje nós temos a Bíblia no formato que nós temos, com letras de todos os tamanhos, Bíblia de capa bonita, Bíblia ilustrada, e o povo não gosta de ler a Bíblia. Eles não entendem a dificuldade que passou, o processo que teve para que a Bíblia chegasse até nós, da maneira que ela é. O quarto ponto 3 fala assim, conceitos não bíblicos acerca da inspiração. A inspiração estática. É a teoria que afirma que a inspiração da Escritura se deu num processo de transe emocionais. Ou seja, essa transmissão foi algo da alma do homem. O homem quis transmitir aquilo devido às suas emoções, à sua alma. E nós sabemos que, como o pastor até mostra aqui, é algo errado. Não foi nada transmitido da vontade do homem. Pedro fala que nenhuma profecia foi feita por vontade humana, mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, nada na Bíblia não foi colocado porque o homem falou, eu vou colocar isso aqui porque isso aqui é bonito, eu vou colocar isso aqui. Nada, não teve emoção. Eu acredito, sim, Deus trabalhou através da emoção do homem. Nós não podemos... tem pessoas que falam assim, é muito emocionalismo. Não, Deus não usa máquinas. Deus trabalha através das nossas emoções, nós temos alma. Só que nada foi a emoção do homem que quis pôr. Foi Deus que quis pôr e usou o homem. Usou o homem. Então, não teve aquilo que o homem pensou que vai ser, aquilo que ele achou que deveria ser. Nada de emoções, foi tudo inspirado. Falar inspiração mecânica. Como eu falei, o ditado é algo que fala assim, o ditado exclui a personalidade do escritor humano, como eu já falei. Se nós acreditarmos que foi ditado, como eu já disse, a personalidade, a vontade do homem, aquilo de acordo com a sua cultura, como eu já falei, a diferença de Abacuque para Amós, a maneira que Joel escreve o seu livro. Eu não sei se você já observou, Joel escreve o livro dele de uma maneira tão extraordinária que parece que você está em um filme, vendo aquelas coisas que ele escreve. Ele narra de maneira tão gráfica sobre os gafanhotos, sobre o cavalgar dos gafanhotos, que te faz vivenciar aquilo que ele está escrevendo. Então, é algo maravilhoso. Então, não houve nada mecânico, algo assim ditado. Houve de acordo com a vida do escritor, de acordo com a sua cultura, de acordo com aquilo que ele vivenciava, de acordo com aquilo que ele cria em Deus, e todas essas coisas. Então, não foi simplesmente Deus ditando e ele escrevendo. A inspiração natural. Essa teoria afirma que os escritores da Bíblia foram homens geniais, que não precisaram da ajuda sobrenatural para escrever a Bíblia. Ou seja, irmãos, a verdade é que quem estuda a Bíblia, que já leu a Bíblia várias vezes, se você já leu, você já deve ter concluído. A mente mais célebre que existisse, vou colocar dos 10 homens mais célebres que já existiu ou que existe, eles não teriam como escrever um livro igual a Bíblia. Não teria.
Eles poderiam ter inteligência 3 vezes mais do que eles têm, que eles não conseguiram escrever. E olha que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores, de diferentes épocas, diferentes culturas, homens que nem sequer, tem uns que nem conheceram o outro, e escreveram em harmonia, escreveram sem contradizer um outro, com pensamentos iguais, homens que viveram bem depois do outro, como Jeremias, que quando pregava e anunciava suas profecias, e as pessoas quiseram bater nele, um grupo de homens falou assim, deixa ele, porque a respeito dessa profecia, Miqueias também falou, há muitos anos atrás, e Miqueias havia profetizado anos atrás. Nós vemos o profeta Jonas, Deus mandou ele anunciar que Nínive seria destruída. Ele foi lá, anunciou, Nínive se arrependeu, o povo se arrependeu, Deus não destruiu. Só que passou 150 anos, o povo voltou ao pecado, e Deus usou o profeta Naum e disse que iria destruir a cidade, e destruiu. Então, é algo que há uma harmonia entre os escritores. Então, uma mente humana, como o pastor mostra aqui, que as pessoas que acreditam que homens intelectuais, inteligentes, conseguiram escrever isso aqui. De forma alguma, primeiro que os homens não teriam como narrar uma história que futuramente ela aconteceria, como o profeta Isaías falou, Deus chamando o rei Ciro de meu servo e que livraria o povo de Israel debaixo do governo babilônico, e que ele assinaria um decreto para que os judeus voltassem para sua terra. Isso foi 150 anos antes do rei nascer. Antes do rei nascer. Então, é impossível uma mente humana conseguir se colocar isso. E mesmo se fosse, irmãos, um livro simplesmente histórico, eu acredito que uma mente humana ela não conseguiria colocar em ordem os livros históricos, por exemplo, de Josué até o livro de Segundo Reis, para colocar as histórias batendo como elas batem, mostrando os reis ali no seu trono, tudo organizado. Era muito difícil a mente humana conseguir fazer isso. Então, a inspiração natural, nós vemos que ela é falha nisso aí. Ele fala assim, ó, se a palavra de Deus foi escrita sem nenhuma ajuda sobrenatural, os próprios autores criaram o conteúdo sendo, portanto, passível de erro. Como escreveu o escritor ao livro dos Macabeus, ele termina no livro dos Macabeus, segundo Macabeus, dizendo assim, eu procurei fazer o melhor de mim, mas se caso eu não conseguir, vocês me perdoem, porque ele falou assim que ele tentou transmitir a história, mas se por um acaso ela for passível de erro, de datas, de coisas, que os leitores o perdoassem. E a Bíblia termina em Malaquias com a palavra maldição, e Malaquias não estava nem aí com seus leitores, e Apocalipse termina falando que Jesus vai voltar, e amém. Então, eles não preocuparam em pedir desculpa, não preocupou com nada disso, e é porque a Bíblia não tem erro. A Bíblia ela é perfeita. Então, não houve esses erros na Bíblia, não houve uma mente sobrenatural, uma mente gigantesca que conseguiria escrever a Bíblia. Fala, esse tipo de inspiração dá margem para outros livros, além da Bíblia, serem considerados inspirados, conforme a genialidade do seu autor. O próprio livro de Macabeus, não sei se alguém que já leu o livro de Macabeus, ele é um livro de uma história muito boa. Ele retrata, ajuda a interpretar boa parte do livro de Daniel. Então, existe outros livros. Agora, é claro, o livro de Judite, o livro de Tobias, eles é muito ruim. Eles é bem ruim. O livro de Baruque, por exemplo, quem lê o livro de Baruque e olha assim, parece que ele foi inspirado por Deus, porque ele pega profecias de Jeremias e agrega ao livro dele. Então, parece que mas na verdade não é. Então, e outros livros, irmãos, como eu falei no início, eu já vi pessoas falar que o livro dele é inspirado por Deus, mas não é. Não tem livro inspirado por Deus além da Bíblia. Uma pessoa pode ser o melhor escritor que existe, evangélico, e os livros é um conteúdo teológico que, às vezes, pode até não ter erro teológico, mas uma coisa não é inspirado por Deus. A única palavra inspirada por Deus é a Bíblia Sagrada. Os demais escritos são iluminados, outros é besterol da mente do escritor mesmo, outro que simplesmente escreveu por escrever, nem ele sabe o que está escrevendo, e vai por aí. Aí ele mostra mais aqui, a inspiração mística ou dinâmica. Isso quer dizer que eles apenas tinham uma consciência religiosa mais profunda que outros povos. Da mesma maneira que os gregos se sobressaíam na filosofia, os romanos na política. Então, ou seja, essa inspiração dinâmica era simplesmente pessoas que tinham dinâmica no falar, eloquência,
como os gregos eram, eles eram bons filósofos e sabia pronunciar, sabia falar, então eles conseguiam escrever bem. Isso quer dizer que a Bíblia seria simplesmente homens que sabiam escrever bem, que escreveram a Bíblia. Então, essa inspiração também dinâmica ou mística, essa coisa misturada da filosofia com o saber humano que produziria a Bíblia, nós vemos que é impossível também isso acontecer se não tivesse o sopro de Deus na vida do homem. A inspiração parcial, movimentos que creem ser correto este conceito, não considerando algumas porções da palavra como inspirada por Deus. Como eu disse no início, na outra parte aqui, assim, em relação aos conservadores. São pessoas que acreditam em partes da Bíblia inspirada e outras partes não. E as partes que poderiam ser inspiradas, que bom número dessas pessoas pegam, são as partes que é bom para ele, aquilo que é confortável, que ele consegue viver com aquilo ali sem lhe cobrar nada. Ele consegue viver com aquilo ali sem que aquilo mostre que ele é um pecador. Então, essa parte da Bíblia é inspirada, quando outras partes que mostram que ele é pecador, que ele precisa de conserto, que ele precisa de tomar uma posição na vida, ou coisas que exigem dele mais esforços, ele não acha que é inspirado por Deus. Então, esse tipo de pessoa que crê nessa inspiração parcial são pessoas que querem fazer da Bíblia algo para o seu benefício próprio. O pastor mostra mais aqui, ó. Uma das ramificações desse pensamento creem que as partes inspiradas são aquelas que não haveria possibilidade de conhecermos pela nossa capacidade e que se constituem em partes não inspiradas às porções históricas. Ou seja, boa parte da Bíblia não seria inspirada, porque tem boa parte da Bíblia que é histórico. Então, isso complica bastante o que nós conhecemos da Bíblia. E seria as profecias que têm dificuldade de se interpretar, como algumas profecias de Daniel, que há tanta bagunça das profecias de Daniel, algumas de Isaías que não se cumpriu, profecias relacionadas com o Apocalipse seriam profecias inspiradas. Aí eu fico tentando entender. Por que as profecias com dificuldade de interpretação seriam as inspiradas? E Deus seria um pouco carrasco conosco, não? Ou seja, as coisas inspiradas seriam as coisas com dificuldade de interpretação, as coisas ocultas. Isso, para mim, é misticismo. Isso é uma religião misturada que quer falar que o povo não tem acesso à palavra de Deus, não tem acesso ao conhecimento da palavra de Deus. E uma das coisas que me entristece, sabe o que é citar Deuteronômio 29 de forma errada. Lá está escrito assim, que as coisas que são reveladas é para o homem, as coisas ocultas é para Deus. Irmãos, o que é oculto, por exemplo? De Gênesis a Apocalipse está revelado. Aí a pessoa, Apocalipse está oculto. Não, a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Apo, tirar, e livre das sombras. Então, ou seja, tirar das sombras, tirar do oculto, tirar daquilo que está escuro. A palavra Apocalipse na Bíblia, em inglês, é a palavra revelação. Então, de forma alguma, o Apocalipse está oculto, o Apocalipse está revelado. A interpretação errada com dificuldade de interpretação, não que ele esteja oculto. Então, irmãos, a Bíblia, nós temos que entender, nada na Bíblia está oculto, a Bíblia está revelada para nós. Nós temos dificuldade na interpretação devido ao espaço de tempo da Bíblia até nós. Nós estamos no espaço de tempo de Bíblia de mais de 3.500 anos de história que está na nossa frente. Só que nada é impossível para que nós venhamos a interpretá-la. Porém, esses homens criam essas barreiras falando que são coisas que nós não podemos alcançar. Eu não sei como. E citar Deuteronômio 29, por exemplo, o que seria oculto na Bíblia que não cabe a nós pesquisar? Por exemplo, o que Jesus estava escrevendo na areia quando ele levaram a mulher adúltera? Eu não sei. Já vi muitos pregadores ditar, eu não sei. Outros querer saber quem escreveu o livro de Jó. A Bíblia fala, não, então eu oculto, não me interessa. Quem que escreveu a carta aos Hebreus? Não está na Bíblia, irmão, então não era para mim saber, não era para ninguém saber. Se fosse o apóstolo Paulo, ele tinha escrito no início, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, escreva as 12 tribos de Israel espalhadas sobre o mundo. Ele escreveu dessa maneira. No iniciar a carta, que Deus falou de várias maneiras, através de vários profetas, estava falando, ele escreveu o nome dele.
E seja quem foi que escreveu, se não colocou o nome que Deus não permitiu. Então, isso é oculto para nós. As demais coisas que está revelada, chegou ao nosso conhecimento. Sim. E dá sempre confusão quando a pessoa vai atrás querendo saber o que estava. Você lembra aí, teve uma confusão uns tempo atrás sobre o livro de João, que ele havia engolido, que a pessoa disse que recebeu, bababá. Foi uma confusão tremenda. Infelizmente, irmã Priscila. Eu quero fazer uma pergunta, tirar uma dúvida. O livro do Flávio Josefo, ele coloca o livro de Macabeus. Este livro que ele cita é o mesmo dos livros apócrifos? Sim. É? É o mesmo apócrifo, sim. É só uma dúvida, porque você estava falando sobre... Ele usa o Macabeus. O Macabeus é uma fonte histórica muito boa. Essa é a realidade. O pastor Luiz Pérez tem um dia falou aqui a respeito disso. Ele é uma fonte histórica boa. Inclusive, no livro de Macabeus, é claro que não se sabe se realmente o escritor Macabeus escreveu a verdade, mas quase todos aceitam isso, que ele relata que Jeremias foi quem escondeu a Arca da Aliança, que foi Jeremias que escondeu a Arca da Aliança. No livro de Macabeus que se encontra isso. E então os dois livros de Macabeus é uma fonte histórica boa, que Flávio Josefo cita ele, Eusébio de Cesareia cita, e outros escritores do período aí da patrística, não que eles tinham ele como inspirado, mas alguns utilizavam esses livros. E, existem livros, como eu falei assim, que não entraram no cano bíblico, eram livros até bons, como não sei se alguém já leu o Pastor de Hermann, é um livro bom, eu tenho ele aqui em casa. Alguns queriam incluir no Novo Testamento, mas os pais da igreja não aceitaram, porque viram que ele não poderia, ele não teria como sofrer, passaria pelo crivo do cano. Então, eles viram que não passava, como outros livros. Agora, são fontes que, para quem estuda a Bíblia, bom pesquisar. Pesquisa, né? Como? Como pesquisa. Sim, como pesquisa. Conhecimento, né? Isso. E quem tem o hábito de estudar a Bíblia, que teria ser o primeiro livro que nós temos que estudar é a Bíblia, a nossa fonte principal é a Bíblia. Se ele estuda a Bíblia, não há dificuldade nenhuma para ele estudar esses outros livros como fonte de pesquisa. Não teria problema. Bom, nossa aula já está terminando. Eu só gostaria de falar com os irmãos que, na próxima aula, os irmãos fazer os exercícios do número 1, da página 1 e 2 do nosso exercício. Número 1 ao 15. E mais para frente nós iremos fazer as questões, que são 19 questões. Então, do número de 1 a 15, para a próxima aula, para os irmãos fazer o exercício em casa. Então, nós vamos terminar nossa aula, porque já vai dar 10 horas. Só concluindo aqui. A inspiração conceitual e a inspiração neobartiana. Esse é usado por Karl Barth. Ele ensinava que a revelação está centrada em Cristo. As partes mais importantes são as que testemunham de Cristo. Parte afirma que a Bíblia continha erros, mas que pode tornar-se a palavra de Deus. Então, assim, mesmo que tenha erro, mas é a palavra de Deus, é o tipo de pensamento desse teólogo. E nessa inspiração conceitual, afirma que os conceitos são inspirados, mas não as palavras, e que essas podem estar erradas em alguns casos. Então, bom, sempre são os pensamentos que querem tirar a autoridade da Bíblia, a inspiração completa da Bíblia e a sua inerrância. Esses pensamentos, ele deixa claro que querem agregar e reusar a Bíblia, mas quem estuda a Bíblia, irmãos, com oração, estuda a Bíblia desejando aprender a palavra de Deus, compreende que a Bíblia não tem erro. E aquelas passagens difíceis, Deus ilumina para que nós venhamos a compreender. E não deixe os seus servos enganados, vai sempre iluminar você, vai sempre abrir os seus olhos para que você possa compreender a palavra dele da maneira que ela é. Então, nós paramos aqui na página de número 7, no finalzinho aqui, na verdade, página número 8, e na próxima aula estaremos iniciando na página de número 8. Amém? Vamos agradecer ao Senhor? Agradecer a Deus. Me parece que faltou alguns irmãos, alguns justificaram, outros não. Na verdade, foi somente uma irmã que justificou.
outros não justificaram. Então, nós vamos fazer uma oração. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer acrescentar alguma coisa? Não? Irmão José? Tranquilo, pastor. Irmão, claro. Amém. Vamos agradecer ao Senhor? Irmão José, agradece a Deus para nós, irmão José. Soberano Deus eterno, provavelmente, Senhor, queremos te agradecer pelos momentos que tivemos aqui, Senhor, aprendendo a tua palavra. Graças te damos por tudo, Senhor, pela vida de cada um do irmão Kleber. Continua abençoando teu servo. Abençoa o pastor Prestes e família. E cada aluno do Senhor. E abençoa cada família aqui representada. Graças te damos por tudo. Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus em Cristo abençoe a vida de cada um. E na próxima aula, os irmãos trazem o exercício para nós. Amém? Amém. Deus abençoe. Todos na paz do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.